Boa tarde, galera. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a tonicidade das palavras. Agora nós vamos ver as regrinhas de acentuação. Vamos começar com as oxítonas. Tá? Qual é a regra de acentuação das palavras oxítonas? Daquelas palavras cuja última sílaba é a sílaba forte. Um truquezinho aí pra gente decorar, tá em vermelho, ó. Oxítonas A, E, O, N. Oxítonas A, E, O, N, acento tem, tá? Só memorizar. Oxítonas A, E, O, N, acento tem. Aí tem o S, né? Seguido, estando no plural ou no singular, tanto faz. Então memorizem comigo. Oxítonas A, E, O, N, acento tem. Exemplo: fubá, fubá ou fubás, tem acento, terminou em A. Gambá, gambás, terminou em A ou S. Café, cafés. Cipó, então A, E, O, tem acento. Em, também, tem acento. Parabéns, tem acento. Vintém, vinténs. Então, oxítonas terminada em A, E, O, em, acento tem. Beleza? E a oxítona terminada em ditongo. Oxítona ei, oi, el. Quando for ditongo aberto. Oxítona ei, oi, el, acentua eu. Oxítona ei, oi, eu, acentua eu. Se for aberto, tá? Se for som de ei, oi, el. Vai ser essas oxítonas que tem a última sílaba forte. Ei, oi, el são acentuadas. Então, papéis, pastéis, herói, heróis, chapéu, chapéus. Então, ei, oi, el, acentua el. Certo? Memorizaram aí? Essa é a regra fundamental das oxítonas. Vamos ver o próximo exercício aqui. Por que algumas oxítonas não receberam acento? Aí, ó, todos que estão em negrito é porque estão dentro da regrinha. Oxítona A, E, O, N, acento tem. As que não receberam acento aí foram caju, pequi, lambari, talvez. Por quê? Não termina em A, nem E, nem O, nem EN, nem ENS. Termina em U, I, ES, com Z no final. Então não vale isso aí. E o único E que é acentuado é quando for terminado junto com S. Agora, talvez, por exemplo, talvez, terminou em Z, não é acentuado, tá? E assim, vocês vão entender, essa é a regra das oxítonas. Quais oxítonas que são acentuadas? Essas que terminarem dessa forma aí. Oxítonas A, E, O, N, acento tem. Oxítona E, O, I, El, acentua eu. Beleza? Fácil demais, né? Pessoal, agora nós vamos ver a regra das paroxítonas, tá? A regra de acentuação das paroxítonas. Para isso, a primeira regra é a seguinte, ó. Paroxítonas A, E, O, N, acento não tem. Então, enquanto as oxítonas A, E, O, N, ENS, acento tem, as paroxítonas, as palavras que têm a penúltima sílaba forte, se terminarem A, E, O, N, acento não tem, tá? Paroxítonas A, E, O, N, acento não tem. Exemplo: samba, ponte, lombo, comem, somem, hífens. Repara o final dessas palavras aí, ó. Samba termina em A. Samba, a penúltima sílaba é a forte, mas terminou em A, não tem acento. Ponte termina em E. Se fosse pontes, também não teria. Terminado em S, plural, não alteraria. Lombo termina em O. Lombo, lombo. A penúltima sílaba forte, mas não tem acento. Comem, a penúltima sílaba forte é o com, só que terminou em E e não tem acento. Somem também não, hífens também não. Essa é a primeira regra das paroxítonas. Paroxítonas terminadas A, E, O, N, acento não tem. Depois, a segunda regra aí, nós pegamos duas palavrinhas que o professor Noslen criou. Vocês podem assistir vídeos dele no YouTube aí, vocês vão ver também como ele fez até uma musiquinha em cima dessas palavrinhas aí. A gente fez só uma paráfrase aqui. Paroxítonas lis, nus, pissan e rumum, som, chão, acento é bom. Então, lis, nus, pissan, rumum, som, chão, acento é bom. Decora essas duas palavrinhas aí. Lis, nus, pissan e rumum, som, chão. Aí vamos ver por que decorando essas palavrinhas vocês vão lembrar os finais das letras finais das paroxítonas que receberão acento. Se a paroxítona terminar em L, IS, N, US, PS, AN, lis, nus, pissan, ela vai ter acento. Exemplo aí, ó. Móvel, terminou em L, tem acento.
Júri, terminou em I, tem acento. Lápis, terminou em is, tem acento. Próton, terminou em N, tem acento. Bônus, terminou em us, tem acento. Bispes, terminou em PS, tem acento. Ian, órfão, tem acento. Então, lis, nus, pissan. Qualquer palavrinha encaixa, terminada em L. Móvel, incrível, terminada em us, por exemplo. Ônibus, não, ônibus né, não é paroxítona, não. Perdi aqui. Imã, terminada em an. Então tem que ver o final. Se a palavra paroxítona, na penúltima sílaba é forte, terminou em lis, nus, pissan, em alguma dessas letras aí, ela é acentuada. A outra palavra que ele criou é rumo, sol, chão. Vamos ver como é que encaixa. Ó. Se terminar em R, a primeira, revólver, paroxítona terminada em R. Acentua. Álbum, uns, fóruns. Então, rumuns, terminado em on. Próton, rumum, som, próton, elétron. Chão com X, tórax, xerox. E paroxítona terminado em ão, também acentuado. Órgão. Então, paroxítona, lis, nus, pissan, rumum, som, chão, acento é bom. Beleza? Decoraram a regrinha aí? Então, paroxítonos, aeoens, acento não tem. Paroxítona, lis, nus, pissan, rumum, som, chão, acento é bom. Beleza? Tranquilo? Decorou a regrinha da paroxítona, não erram mais, tá? Por fim, pessoal, a última regrinha da paroxítona. Paroxítonas terminadas em ditongo. Então, se a penúltima sílaba for forte e a palavra terminar em ditongo, eia, oa, el, ua, ia, ui, ie, iu, ei, seguido ou não de S, acentua, tá? Então, alguns exemplos. Rósia, penúltima sílaba forte, terminada em ditongo, rósio. Mágoa, mágoas, terminada de tonga e oa. Relógio, contrário, série, sério, sérios. Todos vão receber acento, porque terminou em ditongo. Jóqueis. Água, remédio, remédios. Agência, agências. Contágio, e etc. Então, paroxítonas terminada em ditongo, se a última sílaba delas for ditongo e a penúltima sílaba for forte, sendo paroxítona, né? Então, aí elas vão receber acento, tá? E aí nós terminamos as regras das paroxítonas, beleza? Agora, pessoal, pausem o vídeo um pouquinho e olha aí, por que algumas paroxítonas aí nessa lista de palavras não receberam acento? Todas essas que receberam acento, elas se enquadram naquelas regras lá. Lis, nus, pissan, rumum, som, chão, ou terminada de tom. As que não receberam acento, repare aí, hífens, né? Por que não recebeu acento? Está em vermelho aí. Porque oxítonos aeoens não recebe acento. Acento não tem. Paroxítonos aeoens, acento não tem. Então, hífens, pólens, termina em ens, não tem acento. Rubrica, terminou em A, não tem acento. Anjo, terminou em O, não tem acento. Rapidamente, terminou em E, não tem acento. Amigo, terminou em O, não tem acento. Todas as demais encaixam na regra. Lis, nus, pissan, rumum, sol, chão, acento é bom. Ou paroxítonas terminada em ditongo. Incrível, lis, nus, pissan, termina em L. Revólver, rumum, sol, chão, termina em R. Fóssil, lis, nus, pissan, termina em L. Cadáver, rumum, sol, chão, termina em R. Réptil, lis, nus, pissan, termina em L. Álbum, rumum, sol, chão, termina em Fórum, rumum, sol, chão, termina em pólen, termina em N, né? Aí não é em com M que não tem acento. Hífen, termina em N, tem acento. Agora, ens com N não tem acento, hífens. Por quê? Paroxítonas, aeoens, não tem acento. En com M e ens com N não tem acento. E assim vai. Pausem o vídeo e vejam por que essas palavras são acentuadas de acordo com as regrinhas que nós estudamos, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver a regra das proparoxítonas. Qual a regra de acentuação das palavras proparoxítonas? Aquelas palavras cuja antepenúltima sílaba é a forte.
Essa é muito a mais fácil. Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas, tá? Todas, simplesmente todas. Aí um exercício para vocês fazerem, pausem o vídeo e tentem descobrir quais são as palavras proparoxítonas aí e as acentuem, tá? Então pausa aí, beleza? E descubra quais são as proparoxítonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pausaram? Rapidamente a resposta. Quais são as proparoxítonas aí que todos vão receber acento? Elas estão sem acento aí, você vai colocar. Médicos, você vai colocar acento. Públicos, matemática, trânsito, farmacêutico, estético, árvores, pássaro, vítima, romântico, sílaba, último, molécula, mágicos, ônibus, víscera. As outras não têm acento porque elas não são proparoxítonas. Ou são paroxítonos ou são oxítonos, tá? Beleza, isso aí nós terminamos a regra de acentuação das proparoxítonas. Para concluir, nós vamos ver a regra de acentuação dos monossílabos, os monossílabos tônicos, porque os monossílabos átonos não recebem acento. Então, os monossílabos tônicos, nós vimos no tutorial anterior, monossílabos são as palavras de uma única sílaba. E os tônicos são aqueles que têm um sentido independente de outras palavras que estejam ao seu redor, e eles possuem uma pronúncia forte. Mas não são todos os monossílabos tônicos que recebem acento. Quais são os que recebem acento? Os terminados em A, E, O, seguido ou não de S, todos têm acento. Se terminou A, E, O, tem acento. Terminar em U, I, não tem. Mas A, E, O tem acento. A, pá, pás, má, mas, gás, pé, pés, de, des, mes, três, cre, só, nó, nós, vós, os. Então tem que terminar A, E, O, seguido ou não de S. Se for seguido de Z, por exemplo, já não dá certo. Se for vez não tem acento, que é seguido de Z. Tá? E é monossílabo, mas aí tem que ser terminado em E ou S, A seguido ou não de S, O seguido ou não de S. E os monossílabos tônicos E, I, O e Eu parece com a regra das oxítonas, né? Oxítonas E, I, O e Eu acentua Eu. Monossílabo também, quando tem uma sílaba só, E, O, El, recebe acento. Véu, véus, céu, céus, réis, dói, sóis, tá? Essa é a regrinha dos monossílabos tônicos, tá? São esses aí que vão receber acentinho na língua portuguesa. Beleza? Para terminar, pessoal, vejamos algumas curiosidades que mudaram na língua portuguesa com o novo acordo ortográfico, tá? Então, antes desse novo acordo, todas as palavras paroxítonas de tons abertos, eles eram acentuados nas paroxítonas e nas oxítonas, o E, I, O e Eu. Agora, o E, I, O e Eu não é mais acentuado na paroxítona. Quando eles estiverem em posição paroxítona, eles não serão acentuados, só as oxítonas. Certo? Vejamos aqui, ó. Ideia, plateia, anzóis, chapéu, fogaréu, geleia, paranoico, joia, herói, heróico, paranoia, espermatozoide, diarreia, estreia, centopeia, espanhóis, quartéis, fiéis, papéis, corrói, gonorreia, corticoide, coreia, anéis, mausoléu, traqueia. Repare o seguinte, algumas estão com acento, o E, O e El tem acento porque estão na posição de oxítona. Quando eles estão na posição penúltima, ideia, não tem mais acento esse E. Plateia, não tem mais acento. Geleia, não tem mais acento. Paranoico, não tem mais acento. Se o E, O e El estiver na posição paroxítona, perdeu o acento. Mas continua acentuando-se se estiver na última. É o exemplo de herói, chapéu, etc. Essa é uma curiosidade que mudou, né, na regra de acentuação da língua portuguesa com o novo acordo ortográfico. Tá? Vamos ver a última e a gente termina o tutorial. Olha essa curiosidade aí. Ó. Os hiatos, né, o, e,
não são mais acentuados depois do novo acordo ortográfico. Então, voo, enjoo, veem, leem, creem, deem, perdoa, abençoo. Antes tinha um acento nesse primeiro O, nesse primeiro E. Agora não tem mais. Ficou esquisito, mas é assim, tá? Falei muita coisa nesse tutorial, mas espero que tenha dado uma noção para vocês do que seja, quais são as principais regras de acentuação. Ainda faltaram algumas, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente encerra por aqui. Deixa eu dar uma ideia boa para vocês do 8º ano aí, né? Ter uma noção do que vem a ser oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo e em quais situações eles se acentuam, essas palavras se acentuam ou não. Valeu, obrigado para quem assistiu ao vídeo até aqui.